Bolo mole, bolo pudim, pega marido, caçarola, bolo de leite, não importa muito o nome, esse bolo é simplesmente irresistível. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a versão com doce de leite desse clássico que é cremoso, docinho ali na medida certa e muito fácil de fazer. É só bater tudo no liquidificador, levar para assar e pronto. Um bolo que derrete na boca e faz sucesso em qualquer ocasião. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa aquele like que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Já me conta aqui embaixo nos comentários que sabor de bolo você quer ver por aqui? Ou então manda só um coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. E fica comigo até o final, porque eu vou deixar dicas valiosas sobre preço de custo, armazenamento e também validade para você que quer vender e faturar com essa delícia de bolo. Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo. Fica embaixo do título, que é para você seguir direitinho e arrasar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer o nosso bolo mole, a gente vai usar o liquidificador. Eu começo colocando aqui no copo 3 ovos, uma latinha pequena de doce de leite, e aqui pode ser o doce de leite industrializado ou então o leite condensado cozido na panela de pressão. Vou adicionar 3 xícaras e 3/4 de xícara de leite integral, 3 colheres de sopa e meia de manteiga ou margarina, 1 xícara e meia de açúcar, e pode ficar tranquilo que esse bolo não fica muito doce. Vou tampar e bater no liquidificador por 2 minutinhos. E se você quiser, pode substituir 200 ml do leite integral por leite de coco, que o sabor do bolo fica ainda mais rico e mais delicado. O creme já está batido e ele fica com essa textura bem líquida mesmo. Agora eu vou acrescentar 2 xícaras mais 1/4 de xícara de farinha de trigo que já está peneirada. E essa farinha é sem fermento, tá? O bolo mole não leva fermento. Vou dar uma leve misturada nessa farinha aqui, que é só para não grudar tudo nas laterais e também na tampa do copo. Vou tampar e vou bater de novo bem rapidinho só para dissolver a farinha. São só alguns segundos mesmo, tá? E se você gostar, pode acrescentar coco ralado ou queijo ralado, que também fica uma delícia. Para o batimento, confiro aqui se não tem farinha de trigo grudado nas laterais. E bato mais 30 segundos só para finalizar. E agora a massa já está pronta, dá para acreditar? A textura é bem líquida mesmo, bem fluida, então não se assuste, tá? Para assar o nosso bolo, eu vou usar uma forma de furo que tem 20 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Hoje eu vou untar a forma com um pincel e com manteiga, e eu vou dar bastante atenção para o cone da forma. Essa é a área onde os bolos mais grudam, então a gente precisa ter bastante cuidado com essa parte aqui da forma. Pode passar bastante manteiga mesmo, tá? Não precisa ter dó. Passo a manteiga aqui no fundo da forma, capricho nas quinas e também vou untar as laterais. E se você ficar um pouco inseguro, pode enfarinhar essa forma também, tá certo? Se preferir, também pode usar desmoldante caseiro ou desmoldante industrializado. A gente inclusive tem uma receita de desmoldante caseiro aqui no canal que é incrível. Vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição para você assistir. Confere se tá tudo certinho, bem untado. E agora é só despejar a massa na forma. Venho despejando bem devagarzinho. E eu vou dar batidinhas na forma para que as bolhas de ar subam para a superfície e o bolo não fique com buracos. Agora que está tudo pronto, eu vou levar o bolo para assar no forno a 180 graus por mais ou menos 1 hora e 10 minutos,
ou até que o bolo esteja bem douradinho aqui por cima. Depois de 1 hora e 15 minutos no forno, o nosso bolo está prontinho. Você pode ver como ele fica bem douradinho por cima. E para saber se ele está no ponto, é só pressionar com o dedo. Você vai perceber que o bolo tem uma resistência. Você pressiona e o seu dedo vai voltar. A massa fica bem firme mesmo. E se você quiser, pode fazer o teste do palito. É só pressionar o palitinho no bolo e você vai observar que o palito vai sair bem úmido. Esse não é um bolo sequinho, então é natural que o palito saia desse jeito. Agora que o bolo está pronto, a gente precisa esperar ele esfriar totalmente antes de desenformar. Ele não pode ser desenformado quente, tá? Então agora a gente precisa esperar pelo menos umas 2 horas até que ele esteja bem frio. Agora que o bolo está frio, eu vou dar uma leve balançadinha para conferir se ele se soltou da forma. À medida que a gente vai balançando, já dá para sentir. E se tiver algum local preso, a gente solta com cuidado usando uma faquinha. Para desenformar é só colocar o prato aqui em cima e virar. Aí é só a gente levantar a forma. E eu gosto de virar o bolo para o topinho ficar para cima. E olha só que delícia esse bolo mole. Me conta nos comentários qual é o nome desse bolo aí na sua região, que eu tô curiosa. A textura parece um pudim bem firme, mas o sabor é muito delicado e muito suave. Esse bolo é muito saboroso e você pode fazer para vender ou para comer com a família. Ele é macio, cremoso e com um sabor incrível do doce de leite. Olha, se você ainda não experimentou o bolo mole, não sabe o que está perdendo. Ele é cremoso, suave, impossível comer só um pedaço. Delícia demais! A gente tem a versão tradicional desse bolo mole aqui no canal e ele é sensacional. Eu vou deixar o link dele no final do vídeo e também aqui embaixo na descrição para você assistir. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas estão aqui embaixo na descrição. É só clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga receitas ainda mais incríveis para você. Me conta nos comentários, você vai fazer o bolo mole para saborear com a família e com os amigos ou vai fazer para vender? Esse bolo rende em média 15 fatias e a validade dele é de até 4 dias. Eu indico que ele seja sempre conservado na geladeira. Aí é só retirar um pouquinho antes de consumir para que ele volte à textura normal, que é mais cremosa. Para fazer esse bolo eu gastei R$ 23,40, mas você pode reduzir bastante esse custo usando aquele leite condensado cozido na panela de pressão. A gente já tem até a receita dele aqui no canal. Do jeitinho que eu fiz, usando doce de leite industrializado, ele pode ser vendido ali por volta de R$ 85. Já o bolo feito com leite condensado cozido na panela de pressão pode ser vendido por volta de R$ 60. A esse valor, a gente precisa adicionar os custos com embalagem, não pode esquecer. Caixinha, etiqueta, fita, tudo que for usado para decorar, certo? O bolo mole também é perfeito para ser vendido na rua, em carrinhos de café ou então em delivery. E você também pode fornecer para lanchonetes de escolas, cursinhos preparatórios, faculdades, hospitais e faturar muito com esse bolo. Faz ele aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, me fala, o que você achou do nosso bolo mole de doce de leite? Me conta que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras delícias que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um beijo e até mais!